Bom, vamos lá. Nós estamos iniciando mais um encontro, mais uma série, mais um encontro da série, na verdade, sobre fé e trabalho. E hoje nós vamos falar sobre o conceito ou ideia de vencer o trabalho egoísta. Na semana que vem, na semana passada, né, nós falamos muito sobre o sentido do trabalho, quando o trabalho perde o sentido, quando perde a razão. Veja, apenas para que a gente contextualize aqui mais uma vez, nós estamos tratando nessa série, esse é o material que nós estamos usando, o livro do Tim Keller sobre fé ou como integrar fé e trabalho, e a gente tem falado muito sobre essa dinâmica de nós conciliarmos a nossa fé, né, ou seja, a fé cristã, com a atividade profissional que nós exercemos, seja ela qual for. Não importa se você é um profissional liberal, se você é um funcionário de uma empresa, se você é funcionário público, se a sua atividade é liberal, se você é um profissional liberal, se você é um professor, se você é um sacerdote religioso, não importa, né? Toda atividade que nós desenvolvemos, ela é uma atividade de trabalho, é uma atividade profissional, e ela tem as suas alegrias e tem as suas dores também. Então, dentro dessa temática, nós estamos falando sobre como conciliar a fé com o trabalho, ou seja, qual o sentido do trabalho, o que eu estou fazendo realmente tem uma razão maior ou eu só trabalho para ganhar o meu salário, o meu dinheiro, o meu prolabore, etc. E o resto não estou muito preocupado. Se essa for a nossa única visão, se essa for a única razão pela qual a gente trabalha, o trabalho pode se tornar um peso. Por quê? Porque tem atividade que a gente realiza profissionalmente que a gente gosta muito. Outras nem tanto. E outras absolutamente a gente não gosta. Mas todo trabalho ele é remunerado. Então é importante a gente entender isso por quê? Porque na verdade, quando a gente entende isso pela dinâmica da fé, o trabalho passa a ter um sentido maior. Ou seja, eu trabalho sim pelo meu salário, pelo dinheiro, né? Ninguém trabalha de graça, não deveria pelo menos, e é importante que você tenha o seu sonho profissional, o seu sonho de carreira, que você tenha metas, projetos, ok, tudo isso faz muito sentido. Meu amigo o Gui Pet aqui está comentando aqui no Instagram, na hora certa essa mensagem do meu amigo, estou passando um nervoso grande no trabalho. Acredito. Fica aí então, Gui. Assiste aí com a gente hoje, que você vai entender um pouco melhor toda essa dinâmica. Se você quiser depois assistir os episódios anteriores aí também das lives, acho que vai te ajudar bastante. E de fato, a gente passa muito nervoso no trabalho, em muitas ocasiões. E assim, ninguém é obrigado a passar nervoso no trabalho, né? Nem você, nem ninguém. Mas às vezes quando a gente entende o propósito, o significado, a razão pela qual a gente trabalha e desenvolve uma atividade profissional, o contexto ele fica mais suave. E se ele não está suave, pelo menos a gente tem recursos para lidar com as coisas que nos trazem transtorno, desconforto, chateação, ou que deixa a gente nervoso pra caramba mesmo. Beleza? Mas então, pessoal, só para a gente seguir aqui, tanto quem está aqui no Instagram quanto no Facebook, hoje a temática ela fala sobre vencer o trabalho egoísta, né? Só retomando ainda o que nós falamos na semana passada, quando a gente falou sobre a perda do sentido do trabalho, veja que muitas vezes o trabalho ele perde sentido. Você levanta de manhã, você vai trabalhar e quando o trabalho ele não tem sentido, você tem dor de barriga no domingo à tarde já. É aquela história de você assistir o futebol do fim da tarde, para quem gosta, né? E quem é cristão vai para a igreja no fim da tarde, vai à noite, ou já foi de manhã, dependendo do seu contexto. E depois você já começa a pensar que segunda-feira você tem que encarar o trabalho. Gente, se a nossa vida for resumida a isso, é uma vida muito triste. É uma vida muito ruim. Porque a maior parte da nossa vida a gente passa no trabalho. Você vai acordar cedo na segunda-feira, vamos falar de um horário comercial tradicional, né? Às vezes você trabalha em outro horário e tal, mas você entendeu o que eu quero dizer. E você vai ali doar
Doar não, você vai vender, né? 40, 35, 45, 50 horas da sua semana para a sua atividade profissional. Faz sentido? Então, alguns trabalham um regime um pouco menor, a maioria trabalha nessa média, alguns trabalham mais. Eu posso falar por mim, eu trabalho muito mais do que 40 horas por semana. Eu tenho duas atividades, pelo menos duas atividades distintas, às vezes três, quando eu estou dando aula em faculdade também. Recentemente eu tive que abrir mão de um convite para produzir aulas para uma faculdade, porque a minha agenda estava num nível que eu falei, olha, eu não tenho mais horas no dia para fazer isso. Então, mas assim, não reclamo e não estou lamentando, por quê? Porque de uma certa maneira eu encontro sentido em tudo isso que eu estou fazendo. Então eu faço com prazer. Claro que eu não sou uma máquina, nenhum de nós é. Nós temos que reservar um tempo para descanso, temos que reservar um tempo para a família e um tempo para fazer as coisas que a gente faz com excelência. Senão a gente atropela tudo e não faz nada direito. Então é por essa razão que eu até abri mão de algumas coisas para que eu possa também fazer tudo numa medida equalizada. Mas o importante é a gente encontrar sentido naquilo que a gente faz para que o trabalho não se torne um peso. E como é que a gente encontra sentido nisso? Claro, há uma série de fatores, né? Você encontra sentido no trabalho de acordo com o que você ganha, né? Então, você pode amar o que você está fazendo, mas se você não está satisfeito com o teu salário, com o teu ganho, você não fica plenamente feliz, não é verdade? Também, não adianta você ganhar um caminhão de dinheiro que paga as contas, paga o que você precisa, mas aquilo é oneroso, é penoso, você se sente insatisfeito. Então, assim, não existe uma fórmula matemática para você encontrar a equação correta. Vai muito daquilo que faz sentido para você. Para uns, um salário de 3 mil reais é ok, é o suficiente. Para outros, não. O cara precisa ganhar mais, a mulher quer ganhar 10, quer ganhar 15. E às vezes tem condições para isso, não sei. Cada pessoa tem a sua história. Então não é uma questão puramente financeira. Do mesmo modo em que o tipo de atividade que você desenvolve não tem que necessariamente ser igual para todos. Já falei aqui em outros momentos, né, que tem gente que se encontra muito bem com um trabalho que envolve a parte física, né, de mexer o corpo, de trabalhar com habilidade motora, né, enquanto outras pessoas se identificam mais com a parte reflexiva, mais filosófica, mais lúdica. Outros trabalham mais com a parte de cálculo e outros simplesmente se sentem confortáveis exercendo uma atividade que seja direcionada por alguém. Então, por exemplo, tem muita gente que tem o perfil de trabalhar e gosta de alguém que o direcione. Gosta de um chefe, gosta de receber ordens. Não no sentido assim de alguém que fique mandando em você, mas alguém que diga o que você precisa fazer. Olha, a função, a tarefa. Tem gente que gosta de ser liderado. E ok, não há problema nenhum nisso, muito pelo contrário. A pessoa se encontra muito bem. Tem gente que se sente muito mais confortável em executar tarefas do que em bolar tarefas. E tem gente que já gosta de ser protagonista, gosta de empreender, gosta de direcionar as coisas de acordo com a sua visão. Pessoal, por isso que eu falo que não tem fórmula. Cada pessoa ela precisa se encontrar dentro daquilo que faz mais sentido para a realidade e para o contexto dela. No entanto, é importante entender o seguinte, que toda a atividade profissional, todo o trabalho, toda a carreira, toda a profissão que a gente vai desenvolver, ela tem as suas alegrias e os seus problemas. Ela tem as suas lutas, tem os seus prêmios, tem as suas chateações, como tudo que a gente faz na vida. Família também tem dor de cabeça e tem alegria. Igreja também tem dor de cabeça e tem alegria. Relacionamento de amizade também. Tem hora que nem a gente se aguenta, né? E tem hora que a gente se ama. Eu espero que na sua vida você tenha muito mais eventos onde você se ame do que qualquer outra coisa, tá bom? Se você não está bem com você mesmo, vai lá no espelho, não agora, quando acabar a aula, olha para você e fala assim, você é incrível. Você é feita em imagem e semelhança de Deus. Você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? Para você se sentir bem consigo mesmo. Mas, ok. Então, todo esse pano de fundo que a gente está aqui trazendo e reconstruindo
é para lembrar que o trabalho ele tem todas essas características. Nós vimos tudo isso pela dinâmica da fé também, que Deus nos fez para o trabalho, que Ele nos dá possibilidades de sermos muito felizes e realizados no trabalho, mas também Deus nos orienta e nos ajuda para que nós venhamos a vencer o trabalho egoísta. E o egoísmo no trabalho, muitas vezes, é o que nos dá essa dor de cabeça toda, que nos deixa tristes, que nos deixa chateados, que faz com que a gente perca um pouco o sentido do porquê que a gente está fazendo aquilo, né? Vamos lá, voltando novamente àquela questão. É claro que você já sabe que você trabalha para ganhar dinheiro, é claro que você sabe que você trabalha para preencher uma parte importante da sua vida. Você estudou, você sonhou, você se planejou, você se preparou, você fez o seu currículo, a sua história. Tudo isso está dentro do bojo aqui, mas tem elementos bastante subjetivos também que levam a gente a buscar uma atividade e a se envolver com um trabalho, e aí a gente precisa equilibrar. Como é que nós vamos trabalhar isso hoje? Nós vamos ter 2 textos, ou pelo menos 2 histórias básicas aqui que a gente vai conversar em todo o nosso tempo aqui. Está em Gênesis capítulo 11, do 1 ao 9, que é a famosa história da Torre de Babel, que todos conhecem, quem conhece a Bíblia, mesmo quem não conhece muito a Bíblia, conhece a história. E um segundo texto, um segundo momento, que conta a história da rainha Esther, no livro de Esther, no capítulo 4, nos versículos 11 ao 17. Tudo bem, gente? Tudo bem, pessoal do Facebook? Tranquilos? Ok. Então vamos lá. Eu quero ler o texto de Gênesis, capítulo 11, do 1 ao 9, e depois a gente começa aqui, ou dá continuidade à nossa conversa aqui. Bom, vamos lá. O texto de Gênesis 11, do 1 ao 9, diz assim: Ora, em toda a terra havia apenas uma linguagem e uma só maneira de falar. Sucedeu que, partindo eles do Oriente, deram com uma planície na terra de Sinar e habitaram ali, e disseram uns aos outros: Vinde, façamos tijolos e queimemo-los bem. Os tijolos serviram-lhes de pedra e o betume de argamassa. Disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo topo chegue até os céus, e tornemos célebre o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre, que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma linguagem. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Vinde, desçamos e confundamos ali a sua linguagem, para que um não entenda a linguagem de outro. Destarte o Senhor os dispersou dali pela superfície da terra, e cessaram de edificar a cidade. Chamou-se-lhe por isso o nome de Babel, porque ali confundiu o Senhor a linguagem de toda a terra, e dali o Senhor os dispersou por toda a superfície dela. É isso aí, pessoal. Essa história a gente já conhece, o conceito da Torre de Babel. Ele está dentro da cultura ocidental em geral, né? A gente não fala apenas de Babel como uma história bíblica, mas quando você encontra algum contexto que está muito confuso, muito bagunçado, a gente costuma falar que isso aqui está uma Babel, né? Confusa. Ninguém entende a língua de ninguém, ninguém se entende, ninguém consegue chegar a um denominador comum. Esse é o conceito, é a ideia de Babel. Por quê? Porque vem de toda essa história aí do Antigo Testamento que fala da Torre de Babel. Bom, vamos lá. Há uma expressão nesse texto que é muito interessante, que diz o seguinte: façamos para nós um nome. Ou seja, vamos ganhar um nome para nós, vamos buscar status, vamos ficar conhecido, né? Vamos marcar o nosso nome na história. Veja, uma das razões pela qual o trabalho se torna infrutífero ou se torna inútil, e a gente às vezes sofre tanto com essa questão do trabalho, é a nossa inclinação humana para pegar o trabalho
a atividade que a gente desenvolve e todos os nossos benefícios como um fundamento primordial para a nossa identidade, para a nossa importância, para a gente se sentir bem, para que nós nos sintamos importantes. É aquela velha história do status, né? Então, quando a gente age assim, o trabalho se torna uma maneira da gente se destacar e se distinguir das outras pessoas e de provar para si mesmo, para todo mundo, que é uma pessoa especial. Veja, eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas assim, eu quero que você entenda bem e consiga diferenciar algumas nuances aqui do status do trabalho, né, do status que a gente tem quando a gente desenvolve uma atividade, seja ela qual for. Vocês já ouviram aquela história no Brasil, e aí se fizer sentido para você, você pode ir falando, né? De que tem o sujeito e aquele antropólogo, não sei se vocês já ouviram, né? Mas muita gente conhece, o antropólogo Roberto da Mata, ele fala muito sobre a identidade do brasileiro. E tem um artigo muito interessante que ele escreve, que o título do artigo é "Você sabe com quem você está falando?" Acho que é mais ou menos esse o título do artigo, acho que é isso mesmo. Que ele começa a falar sobre aquela coisa do brasileiro de se destacar pela sua identidade, pela sua filiação, por se sentir mais importante do que o outro só porque ele tem uma atividade comercial, ou porque ele é filho de alguém, ou porque ele tem uma profissão que é de um status muito elevado, e aí acaba que ele começa a se sentir mais importante que os demais. É aquela velha história de que todos são iguais, mas alguns são mais iguais do que os outros. Então, isso não é só na cultura brasileira, tá? Isso é uma coisa do ser humano. Babel já existia muito antes do conceito de Brasil. Tá ok? Então, mas essa coisa de você provar para as pessoas que você é melhor do que o outro por causa da profissão, da carreira que você desenvolve. Veja que há algumas profissões, algumas carreiras, algumas atividades que elas socialmente são investidas de um status social mais elevado. Então, por exemplo, hoje de manhã eu estava zapeando no Twitter e eu vi uma discussão de algumas pessoas aqui, um vídeo da Sociedade Paulistana aqui, num restaurante famoso aqui na cidade, em que as pessoas estavam ali, não sei o que aconteceu direito, que eu só dei uma zapeada ali, mas eu vi por cima, você já entende mais ou menos o que está pegando, né? Algumas pessoas da alta sociedade paulistana, né, gente rica, gente que tem posse, que tem aí um status, etc., discutindo e perdendo a linha, né? E aí você vê que barraco não é coisa de gente pobre, barraco é coisa do ser humano, né? Porque pobre faz barraco, rico faz barraco, gente sem estudo faz barraco e gente muito estudada também dá barraco, né? Então ninguém é melhor do que ninguém, não. Então o que aconteceu ali naquele momento? Houve uma discussão e quando a pessoa começa a perder a discussão e começa a ficar nervosa, ela começa a querer se impor como superior. E assim ela se coloca de uma maneira às vezes inadequada. Bom dia, Nélis, tudo bem? E aí o que os caras fizeram ali? Começou a discutir e aí falar assim, você é médico, eu também sou médico, e eu sou filho de médico, eu tenho CRM, eu já anotei a placa da sua Mercedes aqui, e, sabe, querendo se colocar como maior do que o outro. Claro, eu estou falando aqui de um barraco que aconteceu na sociedade aí, mas isso revela muito de como o ser humano ele se coloca muitas vezes a respeito daquilo que ele acha que é o seu status. Então, por exemplo, a pessoa, porque ela trabalha numa certa atividade ou porque ela tem um certo status, ela entende que aquilo faz parte da identidade dela. É claro, gente, que nós nunca vamos conseguir dissociar a nossa identidade daquilo que a gente faz. Perfeito? Mas veja que aquilo que a gente faz não define exatamente quem nós somos. Então, por exemplo, eu na minha identidade, eu tenho várias faces. Então, eu sou o Alessandro Leonardo, e aí, vírgula, aí eu vou colocar meus predicados aqui. Quem que é o Alessandro Leonardo? É pastor presbiteriano, é hipnoterapeuta,
é professor universitário. Eu estou falando das profissões, das carreiras, né? Mas eu também sou casado, então eu estou falando do meu status social, né? Eu sou casado, eu tenho filhos, estou falando aqui da minha formação familiar, eu sou palmeirense, né? Estou falando do meu gosto futebolístico, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, eu gosto pra caramba, faz muito sentido pra mim, por isso que eu estou de camisa verde, viu, gente? No Facebook tá uma cor engraçada, tá parecendo meio cinza, eu acho que isso é coisa de corintiano. Mas aqui no Instagram tá bem verdinho. Não sei como é que tá aparecendo para você aí, né? Mas assim, isso são faces da minha personalidade, da minha identidade. Eu sou brasileiro, falante da língua portuguesa, mais ou menos, né? Uma língua meio... Às vezes a gente tropeça um pouquinho na língua portuguesa. O que mais que eu poderia falar a respeito de mim? Sou paulista, moro em São Paulo, não sou paulistano, sou paulista do interior, por isso que eu tenho esse sotaque da porta, e por aí vai. Então, os predicados aqui, ou seja, os elementos da minha identidade, a gente pode fazer uma lista grande aqui. Eu posso colocar aqueles que são principais para mim de acordo com o contexto. Se eu estou num contexto religioso, eu sou apresentado como pastor. Se eu estou num contexto terapêutico, eu sou apresentado como hipnoterapeuta. Se eu vou para o estádio de futebol, eu sou apresentado como palmeirense. Se eu estou num contexto, de repente, social, aí eu preciso apresentar minha identidade como fulano de tal, casado, nascido, aos, e por aí vai. Então, são faces da nossa identidade. Mas veja, não é isso que define exatamente quem nós somos, porque isso pode variar de contexto para contexto. Faz sentido? Veja, no meu contexto religioso, o status de pastor ele é importante, é respeitado. Eu sei que eu sou respeitado no meu ambiente religioso. Eu sei que as pessoas valorizam isso. Até fora, dependendo da situação, eles vão me respeitar como pastor, ok? E está tudo bem. Mas, talvez em outro contexto, eu ser pastor não faz a menor diferença. Bota eu no contexto esportivo, por exemplo. Que diferença faz eu ser ou não pastor? Vai resolver alguma coisa? Se eu for trabalhar numa fábrica, as pessoas vão olhar para mim e falar, pô, pastor, legal, tudo bem. Isso vai angariar a simpatia de algumas pessoas, o respeito? Pode ser. Mas, se botarem eu numa linha de produção, o fato de eu ser pastor vai mudar alguma coisa? Não vai mudar nada. Se eu não for competente naquilo que eu estou realizando, não vai resolver muita coisa. Então, o que eu quero dizer é que o fato de nós fazermos o nosso nome com alguma atividade que nós realizamos, desenvolvemos e tudo mais, não condiz com a realidade em si. O que é que nós somos? Nós somos aquilo que Deus define que nós somos. Nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos os predicados, aí, as qualidades, tudo aquilo que a gente conquista, desenvolve ao longo da vida, mas não é isso que define o nosso nome. Então, assim, qual foi o erro de Babel? Gente, se fizer sentido isso que eu estou falando, vocês podem dar um joinha, um ok, tá? E se não estiver fazendo sentido também, vocês podem discordar, tudo bem? E se tiver alguma pergunta também, aqui no Facebook ou aqui no Instagram, vai interagindo aí que é legal. A gente vai tendo essa interação toda. Bom, então, qual foi o problema básico aqui em Babel, quando a gente lê a história da Torre de Babel, e por que a Torre de Babel foi construída? Quais foram os dois motivos básicos? Primeiro, eles estavam usando todos os talentos, toda a sabedoria, toda a capacidade deles para buscar uma cidade maior. Qual o problema de buscar uma cidade maior aqui? O texto ele traz algumas informações interessantes. Eles vão numa planície, ou seja, eles buscam um lugar ideal para construir essa torre, para construir essa cidade, e eles descobrem uma tecnologia nova. Veja, nós estamos falando do mundo antigo, né? Qual que é a tecnologia nova que eles descobrem ali lá no Gênesis? Que se eles utilizarem tijolo queimado, esse tijolo ele se torna como se fosse uma têmpera, né? Ele fica mais resistente. Então, sendo mais resistente, eles conseguem uma tecnologia mais eficiente
para construir um edifício mais alto. Uma vez que eles descobrem, que eles conseguem construir um edifício mais alto, eles vão construir edificações, portanto, maiores. Então, a ideia é de avançar a sociedade, de construir algo maior e tudo mais. Pessoal, tem algum problema em você edificar coisas melhores, em ter uma tecnologia mais aperfeiçoada para você trazer mais benefícios para a sociedade? O que vocês acham? Porque eu acho que não tem problema nenhum. Não é? A tecnologia, desde a mais rudimentar, você pega lá no mundo antigo, eu gosto muito de assistir o History Channel, porque traz alguns documentários interessantes sobre o mundo antigo. Então, por exemplo, se você for ver a capacidade de construção, a engenharia do Império Romano lá 2000 anos atrás, você fica impressionado. Você vai ver coisas que a gente não tem notícia até uma idade muito mais recente. Então, por exemplo, os romanos lá, mais de 2000 anos atrás, eles descobriram uma tecnologia de fazer um tipo de cimento que ele era de secagem rápida para fazer dentro da água, dentro do oceano. Os caras construíam ali decks e portos ali com uma tecnologia de concreto e cimento de secagem rápida dentro da água, que a gente só foi descobrir essa tecnologia, descobrir não, né? Redescobrir agora já no século XIX, século XX. Então, já existia essa capacidade, essa engenharia, como tantas outras coisas aí, né? As pirâmides aí que foram construídas há 5.000 anos atrás e que ninguém chega num consenso ainda. Existem teorias sobre como é que esse pessoal conseguiu construir tudo isso dessa forma e está aí até hoje, né? Então, são tecnologias e formas que o ser humano, a engenhosidade, a capacidade do ser humano que Deus deu para construir coisas novas, para desenvolver tecnologia, para desenvolver cidades e tantas outras coisas mais. E essa não é a questão, não é um problema, né? A gente sempre vai buscar mais conforto, mais soluções para a gente viver em sociedade. A questão aqui, o problema, o grande problema de Babel é que o desejo e a intenção deles era construir algo para o seu benefício e para o seu orgulho. Então, veja, façamos para nós um nome. Então, a primeira questão daquilo que começa a nos desgastar com relação ao trabalho é a intenção da gente buscar o status, de fazer apenas para ser reconhecido. Ou seja, eu sou o fulano de tal, eu sou o construtor da cidade, eu sou o doutor médico, eu sou o doutor advogado, eu sou o doutor pastor, eu sou o doutor hipnoterapeuta, eu sou o chefe da fábrica, eu sou o encarregado lá da empresa tal, eu sou o empresário fulano de tal. Percebem, pessoal? A nossa identidade, o que a gente faz como atividade, deixa de ser o predicado para ser o sujeito. Traduzindo aqui na linguagem aqui da desconstrução da língua portuguesa, né? Então, eu não sou mais a qualidade, eu sou o sujeito da qualidade. Eu não sou o Alessandro Leonardo. Eu sou aquela vírgula que vem antes do meu nome. Doutor fulano de tal. O dono da empresa fulano de tal. O empregado fulano de tal. O gerente fulano de tal. Então, quando isso se constitui como a nossa identidade, a gente começa a ter problema. Porque a hora que isso acaba, a nossa vida deixa de ter sentido. Para pensar um pouquinho na seguinte reflexão. Pensa na sua atividade, aquilo que você desenvolve, e no status que a sua atividade te dá. Tá bom? Seja você um profissional liberal, um professor, um dentista, um médico, um sacerdote religioso, seja lá o que for. Se hoje à tarde ou amanhã cedo você acordar sem esse status, quem é você? Se amanhã, segunda-feira pela manhã, nós estamos gravando aqui no domingo, eu acordar de manhã e for me retirado todo esse status social, eu não sou mais reconhecido como pastor, eu não sou mais reconhecido como hipnoterapeuta, como professor, eu sou apenas o Alessandro Leonardo. Quem sou eu? Qual o sentido da minha vida?
né? Será que eu... Estou fazendo uma pergunta retórica, tá? Não vou responder para vocês agora. Estou me usando como exemplo para que você se coloque no seu lugar também e se coloque como exemplo. Quem seria eu? Quem seria você? Como é que seria a nossa vida? Qual o sentido da nossa vida? Por que eu estou fazendo essa pergunta para reflexão? Se você quiser responder também, aqui no Face, aqui no Instagram, fique à vontade. Porque dependendo da resposta que eu e você vamos dar, isso vai trazer muito sentido para a atividade que nós estamos desenvolvendo. Ou seja, qual o tamanho da importância e do papel e do status que essa atividade me dá. Eu não estou falando de salário, tá? Não estou falando, mas se eu deixar de ser isso, eu não tenho mais salário. Esquece isso um pouquinho. Não estou falando de salário, não estou falando de dinheiro, não estou falando de pagamento, nem estou falando de agenda. Eu estou falando de identidade. Tá? Quem é você? Quem somos nós? Então, isso vai mediar muito a maneira como a gente desenvolve o nosso trabalho, desenvolve a nossa atividade. Ok, gente? Então, essa é a questão. E se você quiser ir respondendo aí, fica à vontade também. Bom, esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é que a Babel ela foi construída para conquistar poder, fama e autonomia. A ideia dos construtores era fazer o nome deles. Isso a gente já falou aqui, né? E esse é o espírito da sociedade em todos os tempos. É um projeto tipicamente grandioso, que serve para controlar vidas, né? E para se autoafirmar. E em Babel, isso ocorria de duas maneiras. Primeiro, com materialismo, ou seja, uma torre cujo topo toque nos céus. Então, às vezes a gente, numa forma bem romântica, a gente acha que os caras construíram uma torre de 4.000 metros de altura que vai chegar até lá nas nuvens. Não, gente, vamos entender aqui, né? É uma torre alta para os padrões da época. Veja que tudo é baseado na tecnologia do seu tempo. Tem alguns documentários muito legais que mostram, por exemplo, as construções de prédios e edifícios lá no início do século XX, antes da invenção ou da tecnologia dos elevadores e das edificações com aço, né, e concreto, etc., que permitiam que prédios fossem maiores, mais leves do ponto de vista da construção, e que as pessoas chegassem até lá em cima sem precisar subir escada. Porque hoje é muito fácil, né? Eu moro num prédio de 20 andares aqui, moro no 5º andar. Mas eu no 5º andar eu raramente subo de escada. Sempre subo de elevador. De vez em quando eu subo de escada. Tem duas razões pela qual eu uso escada aqui no meu prédio, para descer do 5º andar até lá embaixo. Ou quando eu estou querendo fazer intencionalmente algum exercício, então eu subo escada, mas não é muito comum não, viu, gente? Até deveria ser, mas... ou então, vejam só, quando não tem energia no prédio, e esse é um dos problemas aqui do meu condomínio, que não tem um gerador aqui para resolver essa questão. Então, quando acaba a energia aqui na rua, gente, principalmente o pessoal de mais idade, quando está lá embaixo, fica, e quem está aqui em cima no apartamento também evita descer. Mas, o que eu quero dizer com isso? É que as edificações do nosso tempo, elas são muito maiores. Então você vai lá no mundo árabe, você vai ver lá aqueles prédios gigantescos, os maiores prédios do mundo, e cada metrópole tem o seu prédio gigante, tem as suas edificações, os seus símbolos, né? Aqui em São Paulo, por exemplo, um dos símbolos, não é o prédio mais alto, mas é um símbolo, é o Banespão. Né? Então você vê ali, você vê que é um símbolo da cidade de São Paulo. Você vai ver vários edifícios aqui que são simbólicos, importantes, ok. Mas lá no mundo antigo, quando foi construída a Torre de Babel, que não era tão alta, mas era o que tinha de tecnologia de ponta para aquele contexto, para aquele povo. Ok? Então, eles pensavam o seguinte: vamos alcançar os céus. Então, o primeiro aspecto é o materialismo. Então, é aquela ideia de que o trabalho é que vai garantir a segurança das pessoas. Por quê? Bom, se a gente tem tecnologia para construir algo que vai chegar até os céus, entre aspas, que vai edificar, que vai chamar a atenção das pessoas de longe, significa que a gente dá conta de fazer qualquer coisa.
Pessoal, esse é um problema da nossa sociedade moderna e até mesmo pós-moderna. Foi um problema da sociedade moderna e hoje é da pós-modernidade. Nós achamos que a força do trabalho e que as edificações humanas elas vão dar resposta para tudo, vão dar conta de tudo. E não vão. Tem o seu valor? Tem. Toda tecnologia, toda ciência, todo desenvolvimento humano tem o seu valor. A gente vive uma vida muito mais confortável do que os nossos avós viveram. A gente tem acesso à medicina. Você pode falar mal do SUS, você pode reclamar, você pode falar que o plano de saúde está caro. Tudo isso tem sentido. Mas veja, hoje a gente tem acesso à saúde como nunca se teve na história. Em que pese todas as deficiências do nosso sistema. Hoje a gente tem muito mais conforto do que qualquer época da história. Hoje a gente tem muito mais acesso a alimentos do que a gente teve em qualquer outro tempo da história. Hoje a gente tem muito mais acesso ao saneamento básico do que qualquer outra época. Ok? Então assim, é só você olhar um pouquinho para a história do passado e ver que os nossos avós, não precisa nem ir muito longe. A minha mãe, ela viveu até a adolescência dela sem geladeira em casa. Não tinha geladeira. Minha mãe tem 72 anos. Não tinha geladeira. Tem adolescência. Falar em médico, plano de saúde, nós estamos falando de coisa bem mais recente. Acesso à educação, acesso à escola. Veja, não estou falando que é mil maravilhas o nosso país. Nosso país, a boa parte das pessoas não tem acesso a um nível básico de conforto. Mas, ainda assim, nós avançamos muito mais do que há 50, 70 anos atrás. Então, o que eu quero dizer com isso é que a tecnologia, a ciência, tudo isso é bom. Tudo isso nos ajuda. Mas isso não vai dar todas as respostas que a gente precisa. Faz sentido, pessoal? É um erro e é um forte materialismo a gente achar que só pela força, pela inteligência e pela tecnologia humana nós vamos dar conta de tudo. Nós não vamos dar conta de tudo. Existe um elemento muito mais importante, um aspecto muito mais espiritual que traz respostas para as nossas questões existenciais. Você pode viver num berço de ouro, com todo o conforto e segurança do mundo, com todos os médicos, com todo o luxo e conforto à sua disposição. Mas se você não encontrar um sentido maior para a vida, você vai estar infeliz. Nós vemos aí, por exemplo, países com alto índice de desenvolvimento humano e você tem uma onda aí de surto, mas uma onda de depressão, de pessoas se suicidando, porque não é isso que vai resolver o problema das pessoas. Claro, veja bem, é muito melhor viver num contexto de conforto, de bem-estar social do que o contrário. Não vamos ser aqui inocente, não vamos achar que tudo está resolvido só porque a gente tem fé. A fé ela é essencial para a nossa vida. Mas a partir da fé a gente busca também, veja que Deus nos fez com essa capacidade de criar cultura. Nós já falamos isso em outros momentos. Mas tem essa questão materialista. E um outro aspecto aqui de Babel é a questão da idolatria. Eles dizem assim, para que não sejamos espalhados por sobre a terra. Então, é a demonstração de que eles valorizavam o grupo deles, a civilização deles, muito mais do que a Deus. Então, qual que é o problema disso? A gente gosta de se sentir parte de um grupo, não é verdade? É verdade. Deus nos fez com essa necessidade de viver em comunidade. E é muito legal quando você fala isso do ponto de vista... Não é nosso tema aqui, eu não vou entrar nessa questão, tá? Mas quando a gente fala do ponto de vista do modelo da mente, na área de terapia, você vai ver que... sabe aquele conceito da fé, que o semelhante atrai o semelhante? Até do ponto de vista dos nossos valores, dos nossos conceitos, das nossas emoções, a gente se ajunta com gente que pensa igual a gente. É assim. Você pode ver que depois que você começa a conviver muito tempo com um grupo, você passa a agir, a pensar igual a esse grupo. E a questão é que o ser humano, ele procura depois valorizar essa coesão e, ok, não tem problema. O problema é quando você coloca isso acima de todas as outras coisas. Então a gente precisa de comunidade para viver? Claro que precisa. A igreja é uma comunidade. Não é verdade?
A gente precisa. A família é uma comunidade? É uma comunidade. Os amigos são parte de uma comunidade? São parte de uma comunidade. Então veja que o problema não é essa questão. Nós valorizamos os nossos grupos e tudo bem. Agora o problema é quando a gente acaba valorizando isso mais do que qualquer outra coisa. No caso de Babel aqui, eles valorizavam muito mais o seu grupo do que a Deus. E isso resultava em uma série de questões que hoje a gente vê aí. Por exemplo, em snobismo, você se vê num grupo social muito mais elevado, você se vê num país muito mais elevado. Sabe aquela história do imperialismo ou do colonialismo que a gente estuda na escola e etc? É aquela ideia de que você é superior ao outro, de que a sua cultura é superior à outra, de que o teu país é superior ao outro, de que a tua cidade ou o teu bairro é superior ao outro. E aí você começa a lutar pela coesão daquilo com unhas e dentes, e aí você acaba se achando mais autoafirmado do que o outro. Qual que é o problema disso, né, dentre tantas outras coisas? Primeiro que isso é idolatria, né? Se você coloca uma cultura como muito superior às demais, você está achando que você também é superior aos outros. E você acaba se afastando de Deus, porque você acha também que você não precisa de Deus, porque a sua cultura é o seu Deus. O seu grupo é o seu Deus. A história das pessoas que estão ao seu redor, elas são mais importantes do que a sua fé. E aí isso acaba também sendo trazido para a sua área, para a sua atividade de trabalho. Meu trabalho é meu Deus. Minha carreira é meu Deus. Minha profissão é o meu Deus. Gente, isso é tão perigoso. Porque lembra que nós falamos na semana passada que existem algumas profissões, algumas carreiras que nem existem mais, e que as pessoas tinham o maior orgulho de falar que desenvolviam essa profissão, essa carreira? Pois bem, algumas profissões que tinham um status muito grande no passado, hoje não fazem muito sentido. Deixaram de existir, se tornaram obsoletas. Outras profissões ou carreiras que há 5 anos atrás não existiam, hoje estão aí, né, em alta, e as pessoas estão ganhando dinheiro e estão fazendo o seu trabalho com isso. Há alguns anos atrás, você teria ouvido falar da profissão podcaster? Tem gente que nem sabe o que é isso, né? Podcaster, pessoa que produz ou dirige podcast. YouTuber, influenciador digital, diretor de mídias sociais. São profissões que estão aí, que estão na crista da onda, que o pessoal está ganhando dinheiro, está com status e tal, e que até poucos anos atrás a gente nem sabia o que era, porque são baseadas em tecnologias que até pouco tempo atrás nem existiam. Em redes sociais que até pouco tempo atrás não existiam. Tem gente que vive de TikTok hoje. Tem muita gente que nem sabe o que é TikTok, que é uma rede social chinesa, né, que faz muito sucesso entre adolescentes e jovens aí. E eu até pouco tempo atrás não sabia o que era isso. Fui descobrir pelos meus filhos. E agora faz sucesso. Então, pessoal, faz sentido tudo isso que nós estamos falando aqui? Então essa primeira parte é a ideia de fazer um nome, de buscar o status, de buscar a identidade no seu trabalho, naquilo que você faz, e definir-se apenas por isso. Isso é um problema, isso é um perigo. Se a gente se definir, se a nossa identidade ela for baseada apenas naquilo que a gente é, pelo que a gente desenvolve, nós estamos com um problema. Porque a nossa identidade ela é dada por Deus em Cristo Jesus. Então, eu sou aquilo que Deus fez. Eu sou aquele a quem Deus criou. E o restante da minha identidade, elas são partes do todo, elas não são o todo. Porque hoje você pode estar desenvolvendo uma atividade profissional, amanhã você deixa de desenvolver. Ou hoje você está desenvolvendo, amanhã você vai aposentar. Você vai ganhar mais um predicado. Você é um professor, uma professora, amanhã você vai ter como predicado professora aposentada. Ou
né? A gente às vezes corre o risco, né? Eu sou um metalúrgico, mas eu sou um metalúrgico desempregado. Espero que não seja por muito tempo. Mas percebe as nuances, gente? Então, essa é uma questão. Pessoal, até aqui fez sentido, tá claro? Tá tudo bem? Comenta aí no Facebook, comenta aqui no Instagram se tá tudo bem, se faz sentido. E aí nós vamos para a segunda parte aqui. Tudo bem? Tranquilo, gente? Nós vamos para a segunda parte, né? Vocês podem ir comentando aí. E a segunda parte fala do poder de estar no palácio. Essa segunda parte eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para quem está aqui no Instagram para segurar um pouquinho aí. Eu vou encerrar essa primeira parte, tudo bem, Ellen? Fez sentido? Joia. Eu vou encerrar essa primeira parte aqui, ainda não está na hora de acabar aqui no Instagram não, acho que tem mais pelo menos uns 10 ou 15 minutos, mas para que a gente não corte a segunda parte aqui no meio e comece uma outra parte, já vou fechar, já vou começar a segunda parte, e aí a segunda parte ela é mais curta também, e aí a gente encerra o encontro, o estudo de hoje. Tudo bem? Quem está no Facebook, segura aí, eu vou encerrar aqui a primeira parte, abro a segunda parte e a gente começa a falar sobre a temática do poder de estar no palácio. Ok? Então encerro aqui e a gente já vai para lá.